Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre valores de máximo e mínimo de funções de várias variáveis, tá? A primeira definição que eu vou passar aqui para vocês é para a função de duas variáveis, mas lembrando, como eu falei, eu consigo estender essa definição para funções de 2, 3, 4, n variáveis, tá? Então eu vou trabalhar com funções de duas variáveis, mas ela é estendível para qualquer dimensão que eu queira trabalhar, tá? Então vamos lá, estou dizendo assim, uma função de duas variáveis tem um máximo local, tá? No ponto AB, se quando eu avalio, né, a função, né, no ponto AB, numa bola centrada em AB, nessa bola que eu centrei em AB, todos os pontos, né, que estão dentro dessa bola ficam, quando eu avalio a f nesses pontos, eles ficam menor do que f de AB. Então, todo mundo fica menor que a f de AB, significa então que o número f de AB é chamado de valor máximo local, tá? Porque é para essa bola que eu estou avaliando. Ao contrário, né, eu poderia pensar, se eu tenho nessa mesma bola, em vez de a f de AB ser maior que todo mundo, ela podia ser menor ou igual a todo mundo. E se ela for menor ou igual a todo mundo, aí eu falo nessa bola, né, eu falo que a f tem um mínimo local, e daí esse ponto f de AB é chamado de valor mínimo local, tá? Então tá entendendo, né? Tem lá no meu domínio, pego um ponto centrado lá em AB, uma bola centrada em AB, e lá dentro dessa bola, quando eu avalio a f, eu vejo que a avaliação que eu faço na f, nesse ponto AB, ou ela fica maior que todo mundo dentro da bola, ou menor que todo mundo. Isso aí que eu estou chamando de máximo ou mínimo local. E daí vem um primeiro teorema aqui que eu não vou demonstrar, tá? Nem o próximo teorema eu não vou demonstrar, mas que é de aplicação direta, é de aplicação bem prática para a gente conseguir determinar quem são esses máximos e mínimos locais, tá? Então aqui está falando o primeiro teorema, ó, se a gente tem uma f, tem um máximo ou um mínimo local no ponto AB, e as derivadas parciais de primeira ordem de f existem nesses pontos, então se elas existem eu consigo construir, lembra, o vetor gradiente, né? Então, se ela tem o máximo ou o mínimo local, significa que o gradiente dá zero, tá? Então, se eu calcular o gradiente dá igual a zero, eu consigo determinar quem são esses pontos de máximo e mínimo local. Os pontos de máximo e mínimo local cumprem essa equação aqui, tá bom? E daí eu consigo determinar quem são esses valores de máximo e mínimo local. Vamos ver o primeiro exemplo. Bom, gente, então, como primeiro exemplo, vamos olhar para essa função de duas variáveis aqui, ó. F de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 14, tá? Vamos tentar determinar aqui para essa função quem são os valores de máximo ou mínimo local, tá? Que a gente tem. Para isso aqui eu vou escrever essa função assim, ó, f de xy. Vou completar o quadrado dessa expressão aqui, tá? Como é que a gente completa o quadrado dessa expressão aqui, ó? Aqui eu vou separar os valores que tem x, tá? Ó, vai ficar x ao quadrado menos 2x. E daí aqui, ó, para completar um quadrado aqui do produto notável, o que eu preciso? Ó, lembra? O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, já está aqui, né? O segundo aqui, se vocês observarem, é 2 vezes x vezes 1, né? Mais o quadrado do segundo. Tá vendo? Eu vou até colocar aqui de outra cor, ó, que eu estou adicionando esse número aqui para mim, ó. Para poder completar esse quadrado. Vou colocar mais um aqui que eu adicionei, ó. Mas se eu adiciono esse mais um aqui, eu vou colocar um menos 1 aqui, né? Porque, na verdade, estou somando zero. Mais um menos 1 dá zero, não altera nada na minha expressão ali em cima, né? Então, olha só, usei esse carinha que está aqui, usei esse carinha que está aqui. Vamos completar o quadrado do y agora, tá? Ó, mais y2 menos 6y, né? 6y se escreve como 2 vezes 3 vezes y, ou seja, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Então o segundo tem que ser 3 ao quadrado, então eu preciso colocar mais 9 aqui, né, para poder completar esse quadrado. Mas se eu coloco mais 9 de cá, tem que colocar menos 9, né? Então vamos continuar aqui, ó, menos 9, ó. E aí ainda tenho mais 14, né? Então já usei esse y aqui,
usei esse y daqui, agora tem que terminar colocando o mais 14 aqui, ó. Tá bom? E daí como é que vai ficar? A gente sabe que esse carinha aqui é o produto notável que se escreve como? Isso aqui vai ser x menos 1 ao quadrado mais esse carinha que está aqui se escreve como sendo y menos 3 ao quadrado, tá certo? E eu fiquei aqui, ó, com 14, menos 9 menos 1 deu menos 10, então 14 menos 10 ficou mais 4. Tá vendo? Então, essa minha função, ela se escreve, na verdade, né, eu consigo escrever essa minha função como sendo f de xy igual a 4 mais x menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Tá, gente? Consigo escrever essa função dessa forma. E aqui fica uma coisa muito clara, se vocês observarem, ó. A função escrita dessa forma significa o quê? Eu tenho o valor número 4 aqui para mim, e eu estou somando algo que está elevado ao quadrado e, portanto, como isso aqui está elevado ao quadrado é positivo, esse cara também está sendo elevado ao quadrado, esse cara aqui também é positivo, ou igual a zero, né? Dependendo, se o x for 1, isso aqui vai dar 0, se o y for 3, isso aqui vai dar 0. Então isso aqui é maior ou igual que 0, isso aqui é maior ou igual que 0. Não importa qual valor numérico eu coloco para x e y aqui. O que significa? Significa que o 4 aqui, ó, é o menor valor que eu tenho, porque nenhum valor vai ser menor do que 4, é impossível. Pelo menos eu vou somar 0 aqui e somar 0 aqui, então no mínimo ele dá 4. Consegue observar isso? Consegue entender? No mínimo a minha expressão aqui vai dar 4. Não tem jeito de dar menor que 4. Aqui no mínimo é 0, aqui no mínimo é 0. Portanto, o valor de mínimo dessa função é o número 4, tá? Então, vou escrever aqui, ó. E aí, mais, né, que isso. Né? Quando é que esse mínimo é realizado? Né? Quando que esse mínimo é realizado? Para que valor de x e y isso aqui dá 4? A gente acabou de falar, quando isso aqui dá 0, né? Quando isso dá 0 e isso aqui dá 0, eu tenho o valor f de x igual a 4. Então, observa que quando x é igual a 1 e y é igual a 3, temos que a f de 1, 3 é igual a 4. Então 4 é um mínimo local. E se vocês pegarem o GeoGebra aí e escreverem essa função aí no GeoGebra, vocês vão ver que esse mínimo, ele não é só um mínimo local, ele é um mínimo global, né? É um mínimo para toda a função, não é só para uma bola aberta, mas para qualquer bola aberta que você pegar, ele vai ser mínimo, tá? Muito bem, então ele é um mínimo. E a gente vai mostrar aqui agora que esse mínimo, olha só o teorema aqui do lado, que eu deixei aqui ainda, ó. Se f tem um máximo ou um mínimo local no ponto AB, que ponto AB para mim? X igual a 1, y igual a 3, né? Ó. Então, e as derivadas parciais existem porque isso aqui é um polinômio, certo? Então, o gradiente dá 0, tá entendendo? Se ele tem um mínimo máximo local, o gradiente nesse ponto tem que dar 0. Não estou falando ao contrário, eu estou falando que calcular o gradiente igual a 0 vai te dar o mínimo máximo local, porque a gente vai ver um outro exemplo que isso não funciona. O que a gente vai acabar observando é que esse teorema ele vai dar os possíveis pontos de mínimo e máximo local. Mas não que ele vai ser um si somente si. Tá entendendo? Então, se ele é máximo no local, ele cumpre isso. Agora, não necessariamente que ele cumpra isso, que ele vai ser mínimo máximo local. Tá? Entenderam a diferença aí, né? O que essa relação vai dar para mim é os possíveis pontos. Pode ser que eles sejam, porque se for máximo local, ele cumpre isso. Então, aqui eu mostrei que esse cara é mínimo por essa análise. Vamos mostrar agora que esse ponto aqui, 1 e 3, eles cumprem essa relação aqui, tá? Vou apagar aqui e vamos fazer essa conta. Bom, então vamos calcular o gradiente dessa função aqui. Como é que era o gradiente da função f aqui para mim, ó? O gradiente da função f xy, o que vai ser, ó? Né? Lembra, no vetor, né? Que eu ia pegar aqui na primeira componente, quem que era? Era a derivada
da f com respeito a x. Na segunda componente, era a derivada da f com respeito a y do ponto xy, certo? Então, o que isso aqui vai ser? Ó? Isso aqui vai dar deriva com respeito a x, a gente já sabe fazer, né? Vai dar 2x. Esse aqui dá 0, esse aqui vai dar menos 2, 0 e 0. E com respeito a y, esse aqui dá 0, esse aqui vai dar 2y, esse dá 0, esse aqui vai dar menos 6, e aquele ali vai dar 0. Ok? Está aqui o gradiente. Qual que era o ponto mesmo que eu tinha que aplicar, que eu tinha que analisar? O ponto AB lá, que ele era o mínimo para mim, o ponto x igual a 1, né? Ó, eu tinha determinado aqui, vou ter que colocar do lado aqui, eu tinha determinado que era o ponto 1 e 3. Né? Era o ponto 1, 3, que a f realizava o mínimo, né, local. Então vamos calcular aqui, ó, quanto vai dar o gradiente da f no ponto 1, 3. Ó, no ponto 1, 3 vai dar 2 vezes 1 menos 2, 2 vezes 3 menos 6. Bom, 2 vezes 1 menos 2 dá 0, 2 vezes 3, 6 menos 6 dá 0. Isso aqui vai dar 0, 0. Tá? Só arrumar aqui, ó, isso aqui é o vetor 0, 0 para mim, tá, gente? Esse aqui é o vetor nulo para mim, tá? Um vetor com n componentes 0 aqui para mim, tá? Então, tá indicado, como o teorema está mostrando, se a função f tem um mínimo e um máximo local, no gradiente, quando você aplica esse ponto no gradiente, isso aqui se anula, tá? Vamos ver um outro exemplo agora, que a gente vai ver que o gradiente vai se anular, a gente vai fazer a conta ao contrário, vai mostrar que o gradiente é onde o gradiente se anula, mas esse ponto não vai ser nem mínimo nem máximo local, tá? Vamos fazer esse exemplo. Bom, gente, nesse exemplo aqui, primeiro eu vou calcular o gradiente dessa função, tá? Sem me preocupar com pontos de máximo e mínimo. Tá, vamos fazer essa brincadeira aqui, ó. Pegar o gradiente dessa função f aqui, ó. F... Ó. Que eu dei aqui nesse exemplo. F de xy, né? Quem vai ser o gradiente, né? Então a primeira coordenada vai ser a derivada com respeito a x. A primeira coordenada com respeito a x, então vai ficar menos 2x, né? Respeito a x, esse aqui dá 0. E a segunda coordenada derivada com respeito a y, então vai dar 2y. Tá aqui o gradiente. E daí, se eu quisesse igualar isso aqui igual a 0, 0, né? Impor essa condição aqui, o que eu ia concluir aqui? Eu iria concluir, isso aqui é um se somente se, x é igual a 0 e y é igual a 0, né? Teria o ponto, a origem, né? Ele teria essa origem aqui, ó. Então esse gradiente só se anula na função, para essa função aqui, o gradiente só se anula na origem, 0, 0, né? E aí eu podia pensar assim, bom, será que isso aqui é um ponto de máximo e mínimo? Será que valeria a volta desse teorema? Né? É isso que eu estou tentando concluir. E não vale, né? Por quê? Porque se fosse verdade, eu ia conseguir concluir que o zero do gradiente ali me dá a fornecer o máximo ou mínimo local. E para esse caso aqui não vai fornecer. Por que não vai fornecer, gente? Olha só. Pega ali para mim, por exemplo, o eixo, né, x. Em cima do eixo x faz y igual a 0, né? Ó, faz essa y igual a 0. Então se eu fizer y igual a 0 para mim, o que eu vou ter? Eu vou ter f de xy igual a menos x em quadrado. Então, o que eu estou dizendo ali, ó, em cima do eixo x, a minha função vai ser negativa e vai formar uma parábola, né? Ó, menos x quadrado é uma parábola para baixo, assim, ó. Então, a função é negativa. E em cima do eixo, então, em cima do eixo x, vai ser todos os valores negativos, mas se eu pegar aqui, ó, para mim, se o x for igual a 0, em cima do eixo y, o que eu vou ter? Eu vou ter que a minha função f de xy vai ser igual a y ao quadrado. Tá entendendo o que eu estou mostrando? Então, por um lado, né, por um eixo, o eixo x, se eu
caminhar em cima do eixo x, eu sei que a minha função ela é toda negativa, uma parábola para baixo. Se eu caminhar em cima do eixo y, eu sei que ela é uma função, uma parábola, né? Y ao quadrado é uma parábola, para cima, ela é toda positiva. Então, na origem, né, ó, esse cara passa pela origem, esse cara passa pela origem. Para qualquer bola que eu pegue, qualquer raio na origem, por mínimo que seja, eu vou ter valores da f tanto positivo como negativo. Estou mostrando, ó, em cima do eixo x vou ter negativo, em cima do eixo y vou ter positivo. Então, eu sempre vou ter valores positivos e negativos, por menor o raio que seja. Então, esse ponto 00 não pode ser nem um ponto de máximo, nem um ponto de mínimo local por aquela primeira definição que eu passei no começo da aula, certo? Não tem como. Eu tenho que garantir que todo ponto, que para todo ponto dentro da bola que eu centro, esse cara ou fica menor que todo mundo ou fica maior que todo mundo. Ele não pode ficar oscilando. Então esse cara aqui ele não pode ser nem um ponto de mínimo nem de máximo local para mim, tá? Então calcular isso daqui não me fornece os pontos de máximo e mínimo. Mas se o ponto é de máximo e mínimo, daí sim ele cumpre isso. Então quer dizer, se eu calcular esse cara igual a zero, se tiver um ponto de máximo e mínimo, ele vai cumprir essa equação para mim. Tá entendendo? Então eu vou usar essa equação sim, para poder calcular. Mas ele não vai dizer, ó, é máximo ou mínimo. Ele vai dizer para mim, é um possível ponto de máximo e mínimo, tá? E daí o que acontece aqui, ó. Vocês vão ver que esse ponto aqui, quando ele não é nem de máximo nem de mínimo, eu chamo ele de ponto de Sela. Se vocês colocarem isso aqui também no GeoGebra, façam esse exercício. Coloca essa função aqui, ó, no GeoGebra para vocês verem. Ela vai formar uma célula, parece um desenho de uma célula mesmo. Por isso que esse nome aqui é um ponto, eu chamo de ponto de célula, porque é exatamente uma célula de cavalo mesmo, tá? Que mais? Todo ponto que cumpre o gradiente igual a zero eu chamo de ponto crítico, tá bom? Então, quando eu tiver isso aqui, esse ponto AB eu vou chamar de ponto crítico para mim. E para a gente conseguir determinar também, para nos auxiliar usando essa relação aqui, né, do gradiente, porque como eu falei, eu calculo o gradiente, né, igual a zero, eu tenho os possíveis pontos de máximo e mínimo, mas para saber se o cara é máximo, mínimo, se é ponto de Sela, eu tenho um segundo teorema, que daí é bastante aplicado também, presta bastante atenção, ele vai dar uma tabela ali pra gente saber quando que o ponto é de máximo, quanto que é de mínimo, quando ele é ponto de Sela, usando o gradiente e as derivadas parciais, tá? Também não vou demonstrar esse teorema, vou enunciar ele e a gente vai ver vários exemplos de como calcular mínimo e máximo local na prática, tá bom? Então vamos fazer isso. Bom, gente, então como eu falei para vocês, ó, né, o ponto AB da função, né, do domínio da função que cumpre o gradiente igual a zero, ou caso, né, uma das suas derivadas parciais não exista no ponto AB, né, a gente diz que esse ponto AB é chamado de ponto crítico, tá? Então toda vez que eu falar ponto crítico, eu já falei um pouquinho, falei sobre ponto crítico agora há pouco com vocês, mas não defini, agora está definido aqui para vocês, tá? Ponto crítico é isso, quando o ponto AB ele se anula no gradiente ou uma das suas derivadas parciais não existe, tá? E aqui finalmente a gente chega no teorema que é o teste da segunda derivada. Esse teste é a generalização daquele teste que vocês faziam de função da reta para reta, quando vocês olhavam para a segunda derivada para ver a concavidade, lembra da função, se era côncava ou convexa, se olhava para a segunda derivada, se era negativa ou positiva. Então, aqui tem uma generalização desse conceito, tá? Então, como é que é o teorema? Ó, eu vou supor que as segundas derivadas parciais de f existam e sejam contínuas, tá? Em uma bola aberta de centro em AB. E vamos supor também que AB seja um ponto crítico, de acordo com essa definição que eu passei aqui para vocês, tá? Quer dizer, o gradiente se anula ou uma das suas derivadas parciais não existem, tá? Então a gente vai olhar para essa equação aqui, não tem jeito, tá bom? Então, vamos supor que as derivadas parciais de segunda ordem existam, sejam contínuas e que o ponto que está centrado nessa bola e que o ponto AB seja um ponto crítico de F. Cumpre isso. E vamos considerar, ó, já olha para essa expressão aqui, para esse determinante, tá? Ó, já memoriza bem que isso aqui é bastante importante, esse determinante, tá? Ó, é um determinante 2 por 2 que eu estou colocando aqui, ó, a derivada de segunda ordem x, xx, né? xy, yx e yy, tá? Esse determinante aqui, ó, que vai mostrar pra gente se o ponto é máximo, mínimo ou é um ponto de Sela, tá? Então,
consideramos que existem as segundas derivadas parciais, que são contínuas, que o ponto AB é um ponto crítico e vamos olhar para esse determinante agora. Vou colocar aqui para vocês, supondo essas, né, hipóteses do meu teorema, quais são as consequências então, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, então as consequências que eu tenho, né? Então eu considerei aquelas hipóteses, está aqui o meu determinante, né, D, que depende do ponto crítico AB. Escrevo assim com as derivadas parciais. E daí o que eu vou analisar é o seguinte, ó. Se esse determinante aqui for positivo e a derivada, né, segunda com respeito a x aqui também for positiva, esses dois caras for positivo, então o ponto f de AB, esse ponto aqui é um mínimo local, tá? Então isso que eu vou analisar. Vou sempre analisar o determinante e essa primeira derivada aqui, tá? Ó, essas duas coisas que eu vou analisar nesse teorema. Esse carinha, o sinal desse carinha e o sinal desse carinha aqui. Tá legal? Então vamos fazer isso, ó. Se o D é positivo e a fxx positiva, é mínimo local. Tem que lembrar disso aqui, tá? Se o D é positivo e a fxx é negativa, então ele é o máximo local. Então, assim, possibilidades de mínimo e máximo. Eu olho para o sinal do D. D sendo positivo, se o D é positivo, ou ele é máximo ou mínimo. Acabou a história. Olho para o sinal da segunda derivada em x. Sinal positivo é mínimo local. Sinal negativo, máximo local. Ah, mas e se o D for negativo? Se o D for negativo, ele é um ponto de Cella. Aquele que eu falei para vocês no exemplo atrás. Y² menos x² forma um ponto de Cella. Você pode pensar que o ponto de Cella também é aquele que o plano tangente vai cortar o gráfico da função, né? Não tem jeito, uma hora ele vai ter que cortar em algum lugar ali. Tá? Então, se o D é negativo, eu sei que eu tenho um ponto de Cella. E positivo é máximo ou mínimo. E aí você pode perguntar assim pra mim, ah, mas e se o D for igual a zero? Aí se o D for igual a zero, eu não concluo nada, tá? O teorema é inconclusivo. Pode ser máximo, mínimo, ponto de Cella, não tem como concluir. Tá? Consigo concluir quando eu tenho esse sinal aqui, tá bom? Vamos começar a fazer um exemplo aqui para vocês verem, então, na prática, como que eu determino o máximo ou mínimo local de uma função. Tá bom? Então vamos pegar aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que determinar é os pontos críticos, tá? Tem uma função contínua, um polinômio e tudo mais, né? Então vamos calcular ali para mim o gradiente dessa função, ó. Quem que é o gradiente dessa função f? Primeira coordenada ali, né, vai ser a derivada com respeito a x, a gente já viu isso. Então aqui a derivada desse cara vai dar 4x3. Aqui dá 0, aqui vai dar menos 4y. Tá certo? Ó, derivada com respeito a x. E esse cara aqui dá 0. Agora a segunda coordenada é a derivada com respeito a y, né? Então vamos fazer, ó, vai ficar 4y3, né? Esse aqui dá 0, derivo esse. E derivada com respeito a y aqui vai ser menos 4x. Ok? Esse aqui é o gradiente. E o que eu tenho que achar? Como eu acho os pontos críticos? Eu imponho que o gradiente tem que ser igual a 0, né? Então vamos colocar isso aqui igual a 0, ó. Ó, o vetor nulo. Tá? Bom, daqui eu sei que dessa igualdade aqui vetorial, né, eu tenho que a primeira coordenada tem que ser igual à primeira coordenada e a segunda coordenada tem que ser igual à segunda coordenada. Então eu vou ter, ó, 4x ao cubo menos 4y igual a 0 e vou ter 4y ao cubo menos 4x igual a 0. Então, na verdade, o que eu tenho? Eu tenho um sisteminha aqui com duas equações, né? Ó. Observe, eu posso multiplicar tanto a equação de cima como a equação de baixo por 1/4, né? Multiplicar toda a equação por 1/4, daí eu cancelo já esses números 4 daqui, né? Ó, se eu multiplicar tudo por 1/4. Né? E o que eu posso fazer, por exemplo, né? Eu posso fazer, por exemplo, o quê? Dizer para mim que, por exemplo, o y daqui, ó, vamos escrever assim, ó, que esse y, né, passa para o y para o outro lado, é igual a exatamente x ao cubo, né? Y é igual a x ao cubo. Pega essa expressão e substitui exatamente aqui, ó, no lugar do y, né?
Então, quando eu substituo, o que eu vou ter? Ó? Eu vou ter exatamente o que? Y ao cubo, né? Então, no lugar do y eu coloco x ao cubo, vai ficar x ao cubo elevado ao cubo. Então, elevado ao cubo menos x igual a zero. Tá bom? Então, eu tenho uma equação só em x agora ali, né? E daí, ó, a gente aplica aqui propriedade de potência, né? Potência de potência lá, primeira série lá do parquinho, lembra? Vai ficar x elevado a nona menos x igual a zero. Aqui tem um pouquinho de traquejo com álgebra, né, gente? Ó, tem x aqui elevado a nona, tem x aqui. Vamos colocar um x em evidência, tá? Ó. Então, eu consigo escrever isso aqui como sendo x que multiplica x elevado à oitava potência menos 1, isso igual a zero. Mais que isso ainda, né? Ó, x elevado à oitava potência menos 1, né? Isso aqui não é o quadrado de alguma coisa menos o quadrado de alguma coisa? A diferença de quadrado aqui, ó, não é? Consegue enxergar? Ó, x elevado à oitava, o que é x elevado à oitava? X elevado à oitava é o que? É x à quarta potência ao quadrado, não é? X à quarta potência ao quadrado. Então, eu consigo escrever aquela expressão ali, ó, x à oitava, como sendo x à quarta potência ao quadrado menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que o que, ó? X à quarta potência menos 1 vezes x à quarta potência mais 1. Não é verdade isso daqui? Ó, não consigo escrever isso? Aí você fala assim, ah, professor, mas x elevado à quarta potência é a mesma coisa que x ao quadrado elevado ao quadrado, não é? Sim, é a mesma coisa que x elevado, né? X elevado à quarta potência é x ao quadrado ao quadrado. Eu posso fazer a mesma brincadeira? Posso fazer a mesma brincadeira. Então, ó, eu posso ir escrevendo isso, ó, dessa forma, ó. Vamos escrever bem direitinho isso aqui, ó. Esse x já está aqui, né? Então vai ficar x que multiplica esse x elevado... Bom, então vamos escrever direitinho como eu falei, né? Ó, vai ficar x que multiplica, ó, x à quarta menos 1, né? Vezes x à quarta mais 1, isso é igual a zero. E aí, da mesma forma que eu falei, né? Esse cara de novo é x ao quadrado, né? Então, olha só, eu consigo escrever isso aqui assim, né? Ó. Observar aqui, ó. O x à quarta se escreve como sendo x ao quadrado. Portanto, aquele x à quarta menos 1, eu posso escrever como sendo x ao quadrado menos 1 vezes x ao quadrado mais 1, ó. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, eu vou ter que eu tenho a expressão x que multiplica x ao quadrado menos 1 vezes x ao quadrado mais 1, que é só esse pedacinho aqui, tá? Só essa parcela, escrevi com essas duas... É só esse fator, né? Escrevi com esses dois fatores de cá. Vezes x à quarta mais 1, isso é igual a zero. Tá? Então, desse sisteminha aqui, ó, eu cheguei nessa expressão de baixo aqui, ó. E é claro, eu estou procurando, né, valores reais que cumpram isso, não valores imaginários. Então, que cumpra o meu gradiente igual a zero. E quem são os valores reais que cumpram isso, né? Ó, é claro, para qualquer valor real, x ao quadrado mais 1 sempre é um número positivo, né? Sempre vai dar positivo, nunca vai dar zero. De novo, x à quarta mais 1 é sempre um número positivo também, né? Então isso aqui nunca vai dar zero, eu posso passar dividindo lá. Esses dois fatores aqui não contribuem em nada. Agora eu tenho que x multiplica x ao quadrado menos 1. Então, para que isso aqui dê zero, ou esse cara é zero, ou esse carinha aqui tem que ser zero, né? Então, quantos valores eu vou ter, né? Vamos apagar aqui, ó, para eu continuar, porque eu não quero apagar essa expressão aqui que eu vou usar para mostrar para vocês, tá? Então, entenderam aqui, né? Peguei o gradiente, igualei a zero, obtive um sisteminha de equações aqui, e estou determinando quem são os valores de x que
cumprem essa equação, que são os pontos críticos e os meus possíveis valores de máximo e mínimo. Tá? Então vamos fazer aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Tá? Não quero apagar as outras lousas porque eu quero mostrar o resultado para vocês, tá? No próximo exemplo a gente já apaga direitinho tudo. Então aqui, ó. Tá? Daqui, ó, o que eu vou concluir, ó? Vamos voltar aqui para cima, tá? Vou fazer a setinha aqui para cima, ó. O que eu vou concluir? Vou concluir que para que essa expressão dê zero, x tem que ser igual a zero, né? Ou x ao quadrado menos 1 tem que ser igual a zero. E daqui eu tenho dois valores possíveis, né? Tanto o valor 1 como o valor menos 1. O que implica que x tem que ser igual que 1 ou x tem que ser igual a menos 1. Esses aí são os valores de x, né, da primeira coordenada. Para eu poder saber a segunda coordenada, eu já tinha escrito, eu apaguei aqui, mas eu tinha escrito que y era igual a x ao cubo, né, da primeira equação lá. Então eu só substituí os valores para x aqui, né, então o que eu vou ter, ó, isso implica que quando eu coloco x igual a zero, y vai ser igual a zero, né? Y vai ser igual, quando eu coloco o valor 1 aqui, vai dar 1. E quando eu coloco x igual a menos 1, vai dar menos 1. Vou colocar y menos 1. Vamos colocar uns índices aqui nesses valores para a gente não se perder, né, gente? Ó, y é igual a menos 1. Então vamos colocar uns índices só para a gente não perder, tá? É o que a gente está falando. Então, ó, esse aqui para mim vai ser o meu x1, esse aqui vai ser o x2 e esse aqui vai ser o x3. Tá certo? Então, quando eu substituo x1 igual a zero, eu vou ter y1 igual a zero, né? Quando eu coloco x2 aqui, eu vou ter um y2 igual a 1. E quando eu coloco x3 nessa expressão, eu tenho um y3 igual a menos 1. Tá? Só para a gente não perder. Então, quantos pontos críticos a gente tem? A gente tem 3, né? A gente tem o primeiro ponto crítico, que é 0, 0. Tá? Então a gente tem esses pontos críticos. Não, 0, 0. Vamos marcar aqui. Pontos críticos. Vai ser o 0, 0. Quem mais vai ser ponto crítico para mim aqui, ó? Vai ser o 1, 1. E eu vou ter o ponto crítico quem? Menos 1, menos 1. Tá certo? Esses são os pontos críticos. E agora o que eu tenho que fazer? Então vamos apagar isso aqui para não atrapalhar. Ó, tenho meus pontos críticos. E agora eu tenho que calcular quem? Esse determinante aqui para mim. Tá? Esse determinante porque eu vou aplicar esse determinante nesses pontos críticos que eu achei. Vou até escrever eles aqui do lado para não perder eles e vamos calcular para ver quanto que dá esse valor D agora para essa função, tá bom? Vamos fazer esse trabalho. Bom, gente, então eu deixei aqui marcadinho, ó, os pontos críticos que a gente encontrou e vamos para a segunda parte, que é calcular a segunda derivada agora, tá? Então, ó, f de x, x de x, y, né? Preciso calcular as segundas derivadas para poder colocar aqui nesse determinante, tá? Então, o que vai ser a f de x, né? Já calculei, vocês podem olhar aí, tá? A primeira derivada, qual que era, né? Quando eu derivar a primeira vez aqui com respeito a x, dava 4x ao cubo menos 4y. Vou derivar com respeito a x de novo. Aparece um 4y aqui para mim. Estou derivando com respeito a x, y é constante, zero. Então eu só vou derivar esse cara de novo, né? Então fica 4x ao cubo, desço 3, fica 4 vezes 3, 12x ao quadrado. Então aqui aparece 12x ao quadrado. Tá? Entendeu o que eu fiz aqui? Se não entender, faz no papel aí, vocês conseguem calcular rapidamente quem que é f de x. Vamos calcular quem é a f agora de xy. f xy. Quem que vai ser, né? Ó, f de xy.
De novo, né? Falei, ó, dava 4x ao cubo menos 4y agora com respeito a y, né? Vou derivar. Essa parcela aqui só dependia de x, então zero. Na hora que eu derivo com respeito a y vai dar menos 4. Tá? Ó, então aparece um menos 4 aqui pra mim. Ok? Calculando a f de yx, de xy, né? Ó, de xy. Quanto que vai dar, né? De novo, lembrando, ó, quando eu derivei com respeito a y lá no gradiente, esse cara zerava, ficava 4y ao cubo menos 4x, porque eu derivo com respeito a y, esse cara dá 1 e isso aqui é constante, né? Então fica 4y ao cubo menos 4x. Agora eu vou derivar com respeito a x. Esse cara só depende de y, zero, então vai ficar menos 4 aqui, ó. E aí eu vou derivar a f com respeito a y de xy. Né? E aí esse cara aqui dependia só de x, vai dar 0. Desço 4 lá, 4 vezes, desço 3 na verdade, né? Que é 4y ao cubo, a primeira derivada. Desço 3 vai ficar 12y ao quadrado. Tá? Então essa aqui estão as derivadas de segunda ordem, tanto mistas quanto as de segunda ordem mesmo na mesma variável, né? E eu tenho que fazer, ó, vou calcular para cada pontinho que eu quero, tá vendo, ó, a f de x no ponto que eu quero. Então vamos substituir aqui, ó, para mim. Ó, vamos olhar. Primeiro eu vou colocar aqui que ponto, ó, vou colocar o ponto 0, 0 para mim, tá? Ó, é o primeiro ponto crítico que eu tenho que analisar. Então eu tenho que colocar no ponto. Entenderam, né? Qual que é a brincadeira? Fiz as derivadas de segunda ordem, monto esse determinante e coloco o ponto crítico para eu poder calcular. Então aqui, ó, 0, 0, primeiro ponto crítico. Quando eu coloco 0, 0, a primeira derivada aqui, ó, f de x no ponto 0, 0, quanto que vai dar, ó? Então o que ela faz? 0, 0 é x ao quadrado. Então, mas só que x ao quadrado é 0, 12 vezes 0 dá 0. Então esse aqui dá 0, ó, pra mim. Esse carinha aqui deu 0. Agora, ó, as derivadas mistas, se vocês olharem, ó, elas são sempre negativas, menos 4, é constante, não importa o ponto que eu coloco, é menos 4. Então se eu colocar ponto 0, 0, qualquer outro ponto vai dar menos 4, são funções constantes. Então aqui, ó, eu já posso colocar menos 4 no lugar dela, ó. Ficou menos 4, menos 4. Tá? E f, y, a mesma coisa, deu quanto, ó? Ela pega a segunda coordenada, eleva ao quadrado e multiplica por 12. Só que a segunda coordenada é 0. Então 0 ao quadrado deu 0, vezes 12 deu 0. Então aqui deu 0. Ok? E daí como é que fica isso aqui, ó? Quanto que dá esse determinante, né? 0 vezes 0 deu 0, né? E aqui, menos 4 vezes menos 4 deu mais 16, só que aqui nessa linha eu troco o sinal, fica menos 16. Então aqui deu menos 16. Significa que o D é negativo, ó. Então se o D é negativo, a F tem que ser um ponto de célula, tá certo? Então, ó, vou até marcar aqui, ó, embaixo do azul aqui, ó, ele vai ser o item C, ele é um ponto de célula, tá? Ok, gente? Muito bem. Vamos calcular agora para o próximo ponto. Ó, vamos calcular para o próximo ponto, que vai ser o ponto 1, 1, tá? Então, no lugar de x, y, vou colocar 1. Aqui, ó. Ele pega a primeira coordenada e eleva ao quadrado. A primeira coordenada para mim, ó, vou aplicar aqui, né? Deixa eu apagar aqui também, ó. Aqui, 1, 1. Então, a primeira coordenada ao quadrado vezes 12 dá 12. Aqui deu 12. Ó. Aqui, constante menos 4. Aqui, constante menos 4, como a gente já falou, não importa que ponto que eu coloque. E ali a segunda coordenada elevada ao quadrado também dá 12. Ó.
Vamos fazer o cálculo agora, ó. 12 vezes 12, 144, né, gente? 144. E aqui de novo, menos 4 mais 16, inverte o sinal, menos 16. Ok. Bom, tira 16 aqui, tira 10 daqui, fica 134, né? Tira 4, fica 130, 128, positivo, ó. 128, isso aqui é maior do que zero. Olha lá, agora meu determinante é maior do que zero. Maior do que zero é essas duas possibilidades, tá vendo? Ó, D maior que zero, D maior que zero. E agora o que eu tenho que ver? A segunda derivada em x no ponto, se é maior ou menor que zero. É maior, ó. Tá vendo? Ó? Maior do que zero, maior do que zero, ó. Tá vendo? É a primeira derivada. Isso aqui é a f xx, né? No meu determinante. Então, como ela é maior do que zero, significa que isso aqui é meu item. Ah, ó, ele é um ponto de mínimo. Tá? Esse ponto é um ponto de mínimo local. Tá bom? E vamos para o último ponto. Ó. Qual é o último ponto? Menos 1 e menos 1, né? Então vamos colocar aqui, ó, o último ponto que eu vou analisar. Menos 1, menos 1. De novo, né? Coloco menos 1 elevado ao quadrado dá 1 positivo vezes 12 deu 12. Aqui deu menos 4, aqui também menos 4. E aqui de novo, né? Segunda coordenada é menos 1. Eleva ao quadrado dá 1, 12. E a gente já viu que esse determinante dá 128, que é maior do que zero, e portanto, o ponto menos 1 também é o valor de mínimo, e esse aqui também é o valor, é o item A, tá? Então eu tenho dois pontos de mínimo, no ponto 1, e no ponto menos 1, tem dois pontos de mínimo, e um ponto de sela na origem. Tá legal, gente? Entenderam aqui qual é o passo a passo que eu fiz? Então, acho os pontos críticos, monto o determinante e avalio esse determinante que eu montei com as segundas derivadas nos pontos críticos. E aí isso aqui dá condição para dizer se é ponto mínimo, máximo ou ponto de célula. Mínimo, máximo, local, tá, gente? O conceito de mínimo, máximo global eu já vou falar para vocês daqui a pouquinho. Mas antes disso vamos ver mais dois exemplos, tá? Ah, gente, só uma observação aqui, ó. A gente achou os pontos aqui no domínio que realizam, né, o mínimo em pontos de célula, mas qual é o valor do mínimo? Se perguntar, ó, f de AB é um máximo local, f de AB é um mínimo local, né? Ó. Então a gente tem aqui, ó, os dois itens A, esses caras aqui são pontos de mínimo, e onde eles realizam? Na f aplicada nesse ponto, né? Então se eu pegar f do ponto 1, 1, né? Quanto que vai dar lá? Faz a continha pra mim, ó. Vai dar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 2. 2 mais 1, 3. 4 vezes 1 vezes 1 dá menos 4. Então 3 menos 4 dá menos 1. Tá, ó. Então é nesse ponto aqui que realiza o ponto de mínimo local para esse ponto aqui no domínio, tá? A mesma coisa pro f de... menos 1, menos 1. Quanto que vai dar ali f de menos 1, menos 1? A mesma coisa, né? Aqui positivo 1, positivo 1. Aqui vai dar positivo 1 também, né? Quando eu faço a conta também vai dar menos 1. Então aqui coincidiu que os dois deu menos 1, né? Mas não necessariamente que ele teria que coincidir, tá bom? Então, eles realizam o mínimo aqui no ponto do mínimo, mas o valor desse mínimo é aqui, menos 1 e menos 1, tá bom? A função nunca vai ser menor do que menos 1 para mim, tá bom? Nessas regiões que eu estou analisando. Agora sim, vamos para o próximo exemplo. Bom, gente, então esse segundo exemplo aqui é um exemplo bem interessante, tá? Ó, é determinar a menor distância entre o ponto 1, 0 e menos 2 e o plano x mais 2y mais z igual a 4. Bem legal esse probleminha, tá? Só pra gente lembrar como é que era que eu calculava a distância entre dois pontos mesmo. Lembra? A distância entre dois pontos era dada pelo quê, né? Ó, distância vai ser igual a raiz quadrada, né? Vamos colocar os dois pontos aqui como sendo x
menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado mais z menos z0 ao quadrado. A gente pode pensar nisso, né? A distância de um ponto x, y, z para um ponto x0, y0, z0, né? Então a distância entre os dois pontos, lembra, é dado por essa fórmula. Vocês fizeram isso na revisão, né? Bom, mas o ponto que eu vou colocar como x0, y0, z0 para mim é esse ponto, 1, 0, menos 2, né? Então se eu quiser substituir. E mais do que isso, né? Como eu quero saber a menor distância, aqui entre dois pontos quaisquer, né? A distância entre dois pontos genéricos, mas eu quero saber a menor distância entre esse ponto, né, e o plano. Então, os pontos que estão no plano, eles devem obedecer essa equação. E daqui dessa equação, por exemplo, eu consigo escrever o que, ó? Que a coordenada z, ela se escreve em função das coordenadas x, y. De que maneira, né? Ó, passa 4 aqui, passa essas parcelas para o outro lado, né? Vai ficar menos x menos 2y, né? Então a coordenada z, ela se escreve dessa maneira. Então substituindo esse ponto no lugar de x0, y0 e z0, e substituindo a coordenada z por esse carinha aqui, né? Porque a coordenada z ela tem que obedecer essa relação, a gente vai ter o seguinte, ó. A distância vai ser igual. Vai ficar, né? Então, x menos, o x0 para mim é 1, né? Ó, ao quadrado. Aqui tem uma raiz, né? Mais y menos y0, né? O y0 para mim vale 0 aqui, né? Então, menos 0 é o próprio y. Vamos escrever aqui y, ó. Y, né? Ao quadrado. Mais, e aí, ó, o z0 para mim é o menos 2, então é menos z0, menos 2, menos 2 vezes o menos que está aqui na frente dá mais, então presta atenção aqui no sinal de menos, tá? E o z quem que é? O z vai ser 4 menos x menos 2y, né? Ó, esse aqui é o z para mim, tá vendo? Ó, 4 menos x menos 2y, tá aqui. E aqui, ó, menos, com esse menos daqui deu mais 2. Isso aqui elevado ao quadrado. Tudo na raiz, ó. Legal, né? Ainda mais que isso, eu consigo escrever só ordenando esses termos, vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado mais... bom, aqui ficou 4 mais 2 deu 6, né? Então ficou 6 menos x menos 2y ao quadrado, tudo na raiz. Bom, então observa agora. Essa expressão da distância aqui para mim, ela virou o quê? Ela virou uma função de duas variáveis. Depende de x, depende de y só. Uma função de duas variáveis que eu quero fazer o quê? Eu quero encontrar a menor distância. Então eu quero minimizar esse problema aqui para mim, encontrar a menor distância. Então, para acontecer isso, olhando essa expressão aqui é uma função contínua, né? Ela é diferenciável no domínio correto aqui, né? Tirando os pontos que não vão zerar ali o denominador, tudo isso nessa discussão. Então eu vou usar os teoremas que a gente viu agora em aula, né? Da segunda derivada, o teste de segunda derivada, os pontos críticos, tudo isso. Mas aqui vai uma dica bastante importante. Quando eu tenho esse problema que eu quero minimizar, observa aqui, ó. Porque assim, para eu poder calcular os pontos críticos, eu vou ter que calcular o gradiente, eu vou ter que calcular as derivadas parciais, aqui tem uma raiz quadrada, vai aparecer uma raiz no denominador, vai dar um problemão. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte antes, ó. Se eu tenho um número, que eu vou chamar aqui, ó, o número x0, que ele vai ser, né, o número x0 positivo, né? Vamos colocar positivo aqui, ó, estritamente menor ou igual que 0 aqui, tá? E eu digo que esse número x0 para mim, ele vai ser, eu garanto que ele vai ser menor ou igual que x para qualquer x, né, positivo, né, que no caso aqui, qualquer x pertencente aos reais positivos aqui, né?
Que é claro, se esse aqui ele é positivo, esse cara também vai ser positivo. O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que se eu elevar o quadrado dos dois lados, ó, essa desigualdade se mantém. x0 ao quadrado continua sendo menor ou igual que x ao quadrado para todo valor de x. Ou seja, se esse cara é um mínimo, significa que o quadrado dele continua sendo mínimo do quadrado de todos os x. Se eu levo o quadrado dos dois lados, essa desigualdade continua sendo válida. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso justamente porque eu vou levar o quadrado desses dois lados e o que eu vou achar o mínimo não é desse cara aqui. Eu vou achar o mínimo desse cara ao quadrado. O mínimo que realiza o cara ao quadrado vai realizar ele também, a raiz dele. Tá entendendo o que eu vou fazer aqui? Então, para me facilitar as contas, porque senão é errado calcular o gradiente e tal. Não é errado, mas vai dar um trabalho muito maior do que olhar para o quadrado dele. Tá? Então a gente vai olhar para o quadrado desse cara ao invés de olhar para a própria função. Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai escrever uma função, tá? Ó, f de x, y, né, para mim, que vai ser igual a quem? Ó, vai ser igual o quadrado dessa distância aqui que eu estou escrevendo. Só que o quadrado dessa distância vai ser quem? Ó, x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado mais 6 menos x menos 2y ao quadrado. Ah, bem mais fácil, né? Um polinômio ali que eu vou trabalhar. Agora sim, como é que eu faço para poder minimizar aquele carinha ali? Para minimizar aquele carinha, eu preciso primeiro já calcular os pontos críticos, né? E quem são os pontos críticos? Pegar o gradiente e igualar a zero. Então vamos calcular o gradiente da f. Primeira coordenada aqui vai ser o que? A derivada parcial da f com respeito a x, como a gente está fazendo. Então vou derivar esse cara aqui com respeito a x. Vê, essa expressão elevada ao quadrado deveria usar a regra da cadeia aqui, né? Desce o 2 vezes x menos 1, que multiplica a derivada desse cara aqui, com respeito a x. Não é isso? Então vai ficar aqui, ó, 2 que multiplica x menos 1, vezes a derivada desse carinha aqui, olhando para dentro, com respeito a x. Derivada da constante dá 0, derivada de x dá 1. Então precisa multiplicar por 1 aqui, é esse carinha mesmo. Aqui só depende de y, então a derivada com respeito a x vai dar 0, e aqui tem um x aqui, né? Aqui o que vai acontecer de novo, esse 2 vai descer aqui na frente, então vai ficar mais 2 que multiplica 6 menos x menos 2y. E agora eu tenho que multiplicar, usando de novo a regra da cadeia aqui para x, ó, olhando aqui para dentro, deriva o x, então aqui vai dar menos 1. Então aqui multiplica menos 1. Ó, essa aqui é a primeira coordenada, né? Agora vamos calcular a segunda coordenada aqui. Vou continuar aqui, tá? Derivar com respeito a y. Esse cara aqui não depende de y, zero. Aqui depende de y, né? Então a derivada ali vai dar 2y. E aqui também depende de y, a mesma coisa. Devo usar a regra da cadeia. Então vai ficar mais 2, 6, menos x, menos 2y, vezes a derivada do que está aqui dentro. Deriva o que está aqui dentro com respeito a y. Esse aqui vai dar 0, esse aqui vai dar 0, esse aqui vai dar menos 2. Ó. Pronto. Calculei aqui o vetor gradiente. Vamos arrumar bonitinho para ver o que a gente obtém, tá? Ó. Então, calculando aqui bem bonitinho, vai ficar assim, né? Ó. Se eu quiser até aplicar a distributiva das coisas aqui, como é que vai ficar? Ó? Aplico aqui, vai ficar 2x menos 2. Não, só ficou 2x menos 2. E aqui, né? Ó, aqui, aplica a distributiva do menos aqui para mim, vai ficar menos 6 mais x mais 2y, tá? Então troca o sinal desses caras e multiplica por 2. Então aqui vai ficar mais nada, né? Tipo, vamos aplicar a distributiva, vai ficar menos 12 aqui, ó. Aqui ficou menos 12. Ó, menos 12. Agora ele ficou mais 2x mais
4y. Tá? Lembrando, eu estou aplicando a distributiva desse 2 aqui e desse menos de cá. E agora a segunda coordenada, vamos ver, vai ficar 2y. Aqui aplica a distributiva do 2 aqui. E vamos aplicar a distributiva do menos 2 também, ó. Aqui e aqui. Né? Ou seja, posso pensar também, né? 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 que multiplica 6 dá menos 24. Deixa eu pegar outro giz aqui. Menos 24. Aí ficou menos 4, né? Esse menos 4 vezes menos x deu mais 4x. E esse menos 4 vezes menos 2 deu mais 8. Y. Fecha aqui, ó. Tá? Bom, só para terminar de arrumar aqui bonitinho, o que eu vou ter? Ó, vou ter 2x mais 2x, 4x. Tá? Aqui ficou mais aqui, ó. Já fiz esse, mais 4y. Tá aqui. E aqui ficou, ó, menos 2, menos 12, menos 14. Vírgula. Essa aqui é a primeira coordenada, tá pronta. Segunda coordenada ficou 4x. Tá aqui, ó. Aí ficou 8y mais 2y mais 10y. Já foi aqui, ó. Menos 24. Pronto. O vetor gradiente está pronto. Vou apagar aqui essa lousa. A gente vai igualar o vetor gradiente a zero para a gente poder determinar quem são os possíveis pontos de máximo e mínimo, achando os pontos críticos, tá? Então vamos fazer isso. Bom, gente, já apaguei aqui a lousa, tá? Então o que a gente precisa ver agora são os pontos críticos, como eu falei, né? Para fazer isso, eu tenho que pegar o gradiente da f de x, y e vou igualar a 0, 0. Então, o que isso implica? O gradiente está lá, né? Isso implica que eu vou ter um sisteminha assim, né? Ó, vou ter 4x mais 4y menos 14 igual que 0. E o que eu vou ter também, né? Vou ter que 4x mais 10y menos 24 também tem que ser igual a 0. Olha lá, um sisteminha linear, né? O que eu posso fazer aqui para resolver? Bem simples. Posso multiplicar esse carinha aqui todo por menos 1, né? Ó, se eu pegar esse carinha aqui e multiplicar todo mundo por menos 1, o que eu vou ter? Vou trocar o sinal de todo mundo, né, gente? Ó. Então aqui vai aparecer um menos, ó, menos aqui. E daí vai aparecer um menos aqui também, ó, menos 4. E aqui vai aparecer um mais, 14, né? Multipliquei a equação inteira por menos. E vamos somar com essa aqui de baixo, ó. Bem simples. Então, menos 4x mais 4x aqui deu 0. Aqui ficou menos 4y mais 10y, ficou mais 6y. Aqui ficou 14 positivo menos 24, ficou menos 10, né? Ó, menos 10 igual que 0. Portanto, o que eu vou ter aqui, né? Ó, dessa continha aqui, eu concluo que y só pode ser 10 sextos, né? Se eu quiser simplificar essa fração aqui, dividir por 2 e por 2, isso aqui é igual a 5 terços. O y é 5 terços. Para determinar o x, eu vou pegar esses 5 terços aqui e substituir, por exemplo, na primeira, né? Então aqui, ó, substituindo aqui do ladinho, tá? Ó. Vou até riscar aqui para não confundir. Colocando aqui vai ficar 4x mais 4 vezes 5 terços menos 14 é igual a 0. Certo, gente? Ó. Aqui, né? Está dividido por 3. Aqui eu tenho que multiplicar. Aqui eu preciso dividir por 3 e multiplicar por 3 para somar, né? Essas duas frações aqui. Então aqui eu vou ficar com 4x. 4 vezes 5 deu 20 terços. E aqui ficou 3 vezes 4,
12 vai 1, 3, 1, 3 e 1, 4. Menos 42 terços igual que zero, né? Portanto, eu vou ter o quê? Ó, 4x. Aqui deu 20, menos 42 deu menos 22, tá certo? Passa para lá, fica mais 22, então ficou 22 terços. 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, vou ter que x vai ser igual a 22 sobre 3 vezes 4, 12. Divide por 2, né? Então vai ficar 11 sextos. Então x vale 11 sextos, y 5 terços, né? Vou ter só um ponto crítico no caso aqui para mim, então, né? O ponto crítico a saber aqui que eu estou procurando é esse carinha aqui, né? Ó, o possível ponto, né? De mínimo, né? Porque é o que está minimizando para mim. Vamos ver se ele é ponto de mínimo. Estou torcendo para que seja, né? Que eu quero a menor distância entre o ponto e o plano. Então, tomara que esse carinha aqui que eu estou marcando seja ponto de mínimo, né? Ó, 11 sextos e 5 terços. Esse aqui é o ponto crítico. O que eu tenho que fazer agora? Calcular a segunda derivada, né? Para poder obter quem? Aquele determinante, aplicar nesse ponto e verificar o que informação eu tenho sobre esse determinante. Então eu vou apagar aqui e vamos fazer a segunda derivada, tá? Bom, gente, então agora a gente vai calcular a segunda derivada, né? Ó, o que vai ser a segunda derivada da f com respeito a x, né? Ó, a primeira com respeito a x já estava aqui a expressão, né? Eu apaguei ali, mas é essa expressão aqui, lembra? Ó, volta um pouquinho no vídeo vocês vão ver essa expressão aqui. Então eu tenho que derivar essa expressão agora com respeito a x. Quando eu derivo com respeito a x, ó, isso aqui vai dar 4. Aqui não depende de x, dá 0, dá 0. Então isso aqui vai dar 4. Vamos calcular f com respeito a x depois a y. Quanto que vai dar? Bom, isso aqui dá 0. Aqui com respeito a y também vai dar 4. E aqui vai dar 0. Tá? Agora vamos calcular fy com respeito a x. A fy era a expressão de baixo aqui, né? Ó. Então quanto que vai dar? Ó? Aqui vai dar 0. Aqui vai dar quanto? 10, né? Que eu estou derivando com respeito... Desculpa, aqui é f com respeito a y, vou derivar com respeito a x, né, agora, ó. Essa aqui é fy, vou derivar com respeito a x. Então, eu derivo com respeito a x, isso aqui vai dar 4. E esse aqui vai dar 0, porque eu estou derivando com respeito a x agora. Dá 0 e dá 0. Deu 4. E agora eu vou calcular a derivada fy, tá? Derivo agora com respeito a y, agora sim dá 0. Esse aqui para mim vai dar 10. Né? E aqui vai dar 0. Ok? Então, olha só. As segundas derivadas são todas constantes. Nem preciso considerar o quê? O ponto crítico, mas a gente tem que aplicar no ponto crítico, né? Então, olha só. Aquele determinante lá aplicado, lembra? A gente tem que aplicar no ponto crítico. Aqui, ó, é 11 sextos e 5 terços. Ó, o que isso aqui vai ser, ó? Então, o primeiro elemento aqui da minha matriz é o 4. Segundo elemento, 4. Terceiro elemento, 4. E o último aqui é 10. Né? Porque são todas constantes, não importa o ponto que coloca, vão ser sempre constantes. E daí? Ó, quanto que vai dar? 4 vezes 10 deu 40. 4 vezes 4 deu 16. Troca o sinal, menos 16. Isso aqui vai dar... 40 menos 16 dá 24. E 24 com certeza é um número positivo. Então lembra, olha só. O determinante deu positivo é ponto de mínimo ou ponto de máximo. Um dos dois é, porque o determinante deu positivo. Ok. E aí eu tenho que olhar para esse carinha aqui, ó. Para essa primeira entrada da matriz aqui, ó. Né? Essa primeira entrada aqui é positiva ou é negativa? É positiva, né? Ó. Então eu vou ter que colocar aqui, ó. E f com respeito a x é positiva. Então essa aqui é a primeira linha lá do teorema, né? O item A. Portanto, meu ponto crítico
11 sextos e 5 terços, né? Esse ponto aqui, ele vai fornecer o quê? Né? A F, na verdade, né? Não esse ponto, mas a F desse ponto aqui é ponto de mínimo, né? É ponto de mínimo. Tá? A F nesse ponto é o ponto de mínimo. Agora lembra, a F para mim aqui, o que era? Era o D ao quadrado. Ou seja, o D é a raiz quadrada desse cara. E a gente quer saber o que mesmo, lembra? O problema é qual é a distância mínima. Então, ao invés de colocar o ponto 11 sextos 5 terços na F, eu vou colocar na raiz quadrada da F para poder achar a distância. Tá entendendo o que eu estou falando? Vamos escrever isso aqui, tá? Ó, vou apagar aqui. Bom, gente, então vamos calcular aqui, ó, quem é esse ponto de mínimo? F de 11 6 5 terços, tá? 11 sextos e 5 terços. Então, o que vai ser a F aplicada em 11 sextos e 5 terços, nesse ponto aqui, né? Que realiza o mínimo para mim, né? Como é que era a F, né? Volta um pouquinho no vídeo, vocês vão lembrar como é que é a F. É o quadrado da distância, né? Então, vai ficar, no lugar do X lá para mim, vai aparecer o quê, ó? Vai ficar assim, né? Ó. No lugar do X ficou 11 sextos menos 1 ao quadrado, né? Mais, era y ao quadrado, só que o y para mim agora é 5 terços ao quadrado, mais, como é que era aqui essa última expressão? Era 6 menos x, que é 11 sextos, menos 2 vezes y. 2 vezes y vai dar, aqui já vou fazer a continha, ó, vai dar 10 terços, isso aqui ao quadrado, né? Ó. Vou fazer a continha aqui para mim, ó. Esse número 1 aqui se escreve como sendo 6 sobre 6, né? Então eu consigo escrever 11 menos 6 deu 5, 5 sextos. O quadrado vai para o numerador e para o denominador. Então eu escrevo 25, 36 avos. Aqui é a mesma coisa, né? Vai ficar mais 25 nonos. Tá certo? E ali como é que eu vou fazer, ó? Aqui eu vou dividir por 6 e multiplico por 6, aqui vai dar um 36. Aqui é 6 também. Aqui eu em cima multiplico por 2, deu 20 e embaixo deu 6. Então aqui vai ficar 36 menos 11 menos 20 menos 31. 36 menos 31 deu 5. 5 sextos de novo. Ao quadrado dá mais 25, 36 avos. Apareceu o mesmo denominador aqui, vamos multiplicar em cima por 4, embaixo por 4. Então aqui vai ficar 100 sobre 36. Então, portanto, vai dar 150, 36 avos. Ó. Esse é o ponto de mínimo da F, tá? E lembra, o que era F? A F, para mim, era a distância ao quadrado era igual a F. Para eu minimizar a distância, lembra? Se esse cara aqui é o mínimo desse, significa isso aqui é se isso assim, né? Não, se esse cara aqui é menor ou igual que esse, ó, ele é sempre aqui assim, né? Ó, menor ou igual, né? Esse cara aqui é maior ou igual que esse, né? Isso aqui é se isso assim, D for maior ou igual a F. Raiz de F, né? Ó. Ou seja, o cara que minimiza a distância é a raiz da F, ou seja, a raiz desse número, né? Que vai ser igual a raiz quadrada de 150 sobre 36. Tá? Que vai dar quanto aqui, gente? Ó, quanto que dá esse carinha ali, ó? Esse carinha aqui eu consigo escrever como sendo como, hein? Se eu fatorar o 150 aqui, ó, me ajudem aí, 150, eu vou fatorar. Vou dividir por 2, dá 75. Divido por quanto? Por 5 agora? Quanto que dá por 5? Dá 15? 15 vezes 5
dá 75? É, né? Então vai dar 15. De novo por 5 dá 3 e por 3 dá 1, né? Dá esse carinha aqui. Então, consigo escrever esse carinha como sendo raiz 2 vezes 3 deu 6, vezes 5 ao quadrado sobre raiz de 36 deu 6. Ó. Tá? Portanto, raiz de 5 ao quadrado dá o próprio 5. Isso aqui vai dar 5 raiz de 6 sobre 6. Ó, tá aqui. Tá? Então, o mínimo, né? A menor distância entre aquele ponto, né? Que eu dei no começo da aula, que era 1, 0 e menos 6, até o plano, que era x mais y mais 2e, eu não lembro, acho que era esse o plano, olhem no enunciado, é esse carinha aqui, ó. Tá? Esse valor, essa é a menor distância que eu tenho. Bem legal esse problema, né? Consegui usar a teoria lá da segunda derivada para poder mostrar que o ponto raiz, né? A raiz da f de 11 sextos 5 terços é o mínimo dessa distância. Vamos fazer agora um outro problema muito legal, geométrico, tá bem simples, sobre volume, que vocês vão ver que é bem aplicado nessa ideia de maximizar e minimizar as funções de várias variáveis, tá? Vamos lá para esse problema, tá? Bom, gente, esse exemplo aqui é bastante legal de estudar, tá? Ele é bem didático e ele é assim, ó. A gente vai supor o seguinte, ó, a gente quer construir uma caixa retangular, tá? Sem tampa, que deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão, tá? Então, a quantidade de papelão está aqui, já é dada, né? E eu quero construir essa caixa de forma que eu tenha um volume máximo, tá? Que eu consiga obter o volume máximo aqui dentro da caixa. Quais devem ser as medidas x, y, z para que esse volume seja máximo? Então a gente tem que maximizar essa função aqui, ó, a função volume. Qual que é o volume dessa caixa? É a multiplicação das suas dimensões, não é isso? É x vezes y vezes z. Isso aqui dá o volume das suas dimensões. Só que observa, aqui do jeito que está escrito, ela é o que para mim? Ela é uma função de 3 variáveis, né? E a gente estudou até agora como maximizar ou minimizar funções de 2 variáveis, usando o teorema ali das derivadas segundas ali, né? E agora o que a gente vai fazer aqui? Vamos tentar escrever agora, então, essa função só com 2 variáveis. Essa é a estratégia. Então, como é que a gente vai relacionar isso? Né, ó, tá falando que a área máxima que eu posso gastar de papelão é 12 metros quadrados. Quer dizer, as laterais, o fundo, tudo isso daqui tem que ser feito com a quantidade de área, né? Se você vê a área total aqui, então é 12, né? Ó, a área que eu vou gastar de papelão total é igual a 12 por um lado, né? Só que por outro lado é a soma das áreas laterais e da base da minha caixa. Como é que é a área para mim aqui então? Vai ficar igual, né? Ó, eu vou ter essa lateral e a lateral lá do fundo que são iguais, que vai ser x vezes z, né? Ó, x vezes z. Só que é 2 vezes isso, né? Porque é aqui e lá. Então vai ficar 2 vezes x vezes z, que corresponde a essa face e a face de trás. Vou ter 2 vezes essa face da frente e essa face aqui de trás, que é y vezes z. Então, mais 2 vezes y vezes z. É sem tampa, né? Não tenho a tampa, só vou ter a base. E a base é x vezes y, uma vez só. Ó lá. Mais x vezes y. Então, meu problema também tem que obedecer essa equação aqui. E se ele tem que obedecer essa equação, eu consigo escrever o z em função de x e y. Como? Isolo o z, né? Ó. Se eu isolar o z daqui, o que eu vou ter? Ó? Coloca esse z aqui em evidência, ó. Fica z que multiplica 2x mais 2y, ok? É igual a 12, que está desse lado.
Vou passar esse x vezes y para o outro lado. X vezes y. Ó. Né? Lembrando que todas essas medidas que eu tenho aqui são todas positivas, tá? São medidas, são lados aqui, né, da minha caixa. Então não tem cabimento que alguma coisa aqui seja zero ou negativa. Então eu estou fazendo tudo positivo aqui para mim. Vou pegar esse cara que é positivo e vou passar dividindo. Então por isso eu vou ter que... A minha coordenada z, ela deve obedecer essa relação aqui, ó. 12xy sobre 2x mais 2y, tá? Então veja, ó, a coordenada z ela se escreve como função de x e y. Vou pegar essa coordenada z agora e vou colocar ela aqui, ó. Então, isso vai implicar o quê? Ó? Que o meu volume também se escreve como sendo x vezes y. Opa, também errei aqui, né, gente? X vezes y passa para o outro lado menos, né? Ó, aqui menos xy, né? Vamos corrigir aqui, ó. Eu já cometendo uma gafe seríssima aqui, ó. Vamos arrumar. Então vai ficar 12 menos xy dividido por 2x mais 2y, ok? Agora sim, né? E aí sim, vou substituir lá, então isso vai implicar que o meu volume se escreve como sendo x vezes y, que multiplica 12 menos xy dividido por, vamos até escrever assim, ó, 2 vezes x mais y. Posso colocar esse 2 em evidência aqui, tá? Se quiser, já posso aplicar esse distributivo aqui bem bonitinho. Ó. E aí eu vou ter 12xy menos x ao quadrado y ao quadrado sobre 2 vezes x mais y, né? Esse aqui é o meu valor, isso aqui é a função v, né? Ó. Isso aqui é a função v. Tá? Então eu consegui escrever o volume só em função de x e y agora, duas coordenadas. O que eu quero ver? O valor, determine o valor máximo, né? O volume máximo da caixa. Então eu tenho que maximizar essa função aqui, ver quem é o cara que maximiza essa função, se existe alguém que maximiza. E para isso que eu tenho que fazer, de novo, calcular os pontos críticos, né? E para isso preciso determinar o gradiente, igualar a zero, e daí ver o determinante se é positivo ou negativo com as derivadas segundas. Vamos fazer esse trabalho. Então vamos primeiro calcular o gradiente e igualar a zero para ver o que a gente obtém, tá bom? Vou apagar aqui agora. Bom, gente, então vamos calcular aqui o gradiente. Para calcular o gradiente eu já vou calcular aqui as derivadas parciais direto, tá? Para ficar mais... melhor o espaço para a gente aqui, né? Então, ó, vamos calcular a derivada parcial da v com respeito a x, tá? Nota que eu tenho um quociente, tenho que aplicar a regra do quociente aqui, né? Com respeito a x. Como é que é a regra do quociente? Pego o de baixo, né? E elevo ao quadrado, então vai ficar... eleva ao quadrado, desculpa. Pego o de baixo, do jeito que está, assim, eleva ao quadrado, vai ficar 2 vezes x mais y, que multiplica... Pegar o de cima agora e vou derivar com respeito a x. Esse cara com respeito a x vai dar o quê? Vai dar 12y menos, com respeito a x vai ficar 2. Então vai ficar ali menos 2xy em quadrado. Né? Essa é a primeira parcela. Eu coloco menos... né? Então, copio de cima do jeito que está agora, 12xy menos x quadrado y quadrado, e vou multiplicar agora pela derivada aqui do de baixo com respeito a x. Tá certo? Na hora que eu derivo com respeito a x, vai dar exatamente o quê? Se eu aplicar esse distributivo aqui, deu 2x, 2y, né? E aí, derivo com respeito a x, a parcela que tem y cancela, vai sobrar só a parcela que tem x. Deriva com respeito a x vai dar 2, né? Então, que multiplica 2 aqui.
sobre o de baixo ao quadrado. Só que quando eu levo de baixo ao quadrado vai dar 4 vezes x mais y ao quadrado. Tá certo? Vamos organizar aqui, vamos ver o que a gente consegue escrever. Ó. Vai ficar... Vamos multiplicar essas coisas aqui, né? Vamos ver se a gente consegue simplificar. Não, né? Porque essas parcelas aqui são diferentes. Só vamos aplicar a distributiva aqui mesmo. Vai ficar 2 vezes, né? Aqui ficou... Eu vou aplicar a distributiva do 2, para ficar mais simples. Então ficou 2x vezes 12y, ficou igual a 24y. E aqui ficou 2x vezes menos 2 deu menos 4, x em quadrado, y em quadrado. Mais. E 2y vezes 12y deu mais 24 y ao quadrado. Olha eu comendo bola aqui, né? Ó. 2x vezes 12y dá 24xy aqui, ó. 24xy. Bom, e aqui ficou 2y menos 2 deu menos 4, x, y ao cubo. Né? Porque esse distributivo aqui, aplicando aqui, vai dar como? Ó, vai ficar menos 24xy, aplicando esse 2 aqui, menos 2x em quadrado, y em quadrado, tudo dividido por 4, x mais y ao quadrado. Tá certo, gente? Bem aí, conseguiram ver a conta que eu fiz? Espero que não esteja nada errado aqui. Vamos ver se dá para simplificar alguma coisa. Aqui ficou menos 4x quadrado y ao quadrado. Aqui menos 2, aqui vai dar um menos 6. Aqui tem 24xy, aqui tem menos 24xy. Dali cancela, né? Então, ó, já vou cancelar esse carinha aqui, ó. Já simplifica esse com esta parcela. Esse aqui eu vou somar com esse, que vai dar menos 6. O que mais que eu posso fazer aqui? O que mais que dá para fazer aqui, gente? Vamos ver. Aqui é menos 4. Ele não, me deu menos 6, né, que eu falei. Menos 6. Certo isso? Pera aí um pouquinho que eu tô comendo outra bola aqui, ó. Aqui ficou esse sinal de menos aqui, ó. É menos vezes esse. Deu mais aqui, que não simplificar nada, ó. Vamos voltar aqui, ó. Tô comendo bola aqui, ó. Volta lá. Aqui deu 24xy. Só que aqui tem o sinal de menos, né, ó. Então aqui ficou menos... Tá certo, não, 2 vezes deu menos 24xy, tá certo? E esse menos com esse menos deu mais, né, ó. Menos vezes menos deu mais 2x quadrado y quadrado, tá certo? Esse aqui cancela mesmo, né, ó. 24 menos 24, esse cara aqui cancela mesmo, tá ok. Agora, esse aqui não, esse aqui vai subtrair, né, ó. Então vai ficar menos 2x ao quadrado, y ao quadrado, ó, que eu estou subtraindo esse menos 4 desse mais 2 aqui, ó. Esse aqui já foi também. Aí ficou, ó, mais 24y ao quadrado, menos 4xy ao cubo, dividido por 4x mais y ao quadrado. Ok? Vamos ver se dá para simplificar mais alguma coisinha aqui. Dá para colocar um 2 em evidência, né, gente? Então, se a gente colocar um 2 em evidência aqui, como é que a gente consegue? Tem um 2, dá para colocar em evidência, e o y ao quadrado dá para colocar em evidência, né?
Então, se eu colocar 2y ao quadrado em evidência, que multiplica. Bom, y ao quadrado vai multiplicar menos x ao quadrado desse de cá, né? Aqui ele vai multiplicar mais 12, né? Mais 12, e aqui ele vai multiplicar menos 2xy. Isso daqui dividido por 4x mais y ao quadrado, consigo simplificar esse 2 aqui com esse 4 de cá. E daí finalmente vamos escrever aqui, ó, vou apagar aqui agora e vou escrever o resultado dessa derivada com respeito a x, tá, gente? Para ver o que a gente obtém. Bom, gente, então só organizei esses termos aqui, já simplifiquei o 2 com 4 aqui, ó. Aí eu tenho a derivada com respeito a x por essa expressão, tá? Aí eu já coloquei a expressão do AB com respeito a y aqui, calculem para confirmar que essa expressão mesmo, tá? Para vocês treinarem, inclusive. Mas aí eu tenho, né? Agora, se eu tenho a condição que o gradiente da V, né? Aqui, a expressão que eu estou usando é V. Gradiente da V de x for igual a zero, né? Ó, gradiente da V for igual a zero. Vetor, né? Isso aqui implica o que, ó? Implica que esse cara é igual a zero, esse cara é igual a zero. Observa, esse cara de baixo aqui é positivo, lembra? É os lados, né, da minha caixa. Esse aqui é positivo, está elevado ao quadrado, esse aqui está elevado ao quadrado. Então, se isso aqui é igual a zero, esse cara aqui pode passar multiplicando o zero lá, esse aqui também. Então, no fundo, o que eu vou ter vai ser essas duas expressões. Os numeradores têm que ser igual a zero. E aí eu tenho um produto aqui em cima, eu tenho um produto aqui embaixo dando zero, tá vendo? Então, ou esse cara é zero, ou esse cara é zero. A mesma coisa vale aqui. Ou esse cara é zero, ou esse cara é zero. Se esse cara for zero, significa que y tem que ser igual a zero. Se esse cara for zero, significa que o x tem que ser igual a zero. E não serve para mim, porque eu não quero que o lado da caixa seja zero. Então, considerar y igual a zero e x igual a zero não pode. Eu quero considerar eles diferentes de zero. Sobra só a possibilidade de que esse cara tem que ser zero e esse cara tem que ser zero. Então eu vou ter o sistema, ó, 12 menos 2xy menos x ao quadrado igual que zero. E vou ter que 12 menos 2xy menos y ao quadrado tem que ser igual que zero. Tá certo? E daí o que eu vou fazer, ó? Se eu, por exemplo, multiplicar esse cara por menos 1, esse carinha de cima aqui, ó, multiplica por menos 1, aqui vai ficar menos 12, aqui ficou mais 2xy e aqui ficou mais x ao quadrado, tá? Quando eu somo essas duas expressões, o que eu vou ter aqui, ó? Menos 12 mais 12 deu zero, esse cara menos esse cara deu zero, né? Ó, aqui deu zero, aqui deu zero, e aqui eu fiquei com mais x ao quadrado menos y ao quadrado. Então eu fiquei com x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero. Da onde eu concluo o quê? Que x ao quadrado tem que ser igual a y ao quadrado. E como são lados ambos positivos, não pode ser negativo porque são lados, isso aqui é se e somente se x tem que ser exatamente igual que y. Tá? X para mim tem que ser exatamente igual que y para que esses caras aqui tenham um ponto crítico. Tá bom? E daí? Se x é igual que y, eu vou substituir x igual que y em qualquer uma das duas equações. Vou apagar aqui para a gente ver como é que fica. Então, como eu falei, ó, se x é igual a y, substitui na primeira equação, a gente vai ter assim, ó, 12, né, menos 2 vezes, olha lá, o x é igual a y, né, aqui, o x é igual a y, né, então y é igual a x, vai ficar 2 vezes x ao quadrado menos x ao quadrado igual que zero. Essa continha aqui é bem simples, né, gente, ó, o 12 menos 2x menos x ao quadrado, menos 2x ao quadrado menos x ao quadrado menos 3x ao quadrado igual que zero. E, portanto, x ao quadrado é igual a 4.
da onde eu tenho que x tem que ser exatamente igual a 2. Não mais ou menos 2, é 2. Por que 2 positivo? Porque é o lado da caixa lá, né? A dimensão da caixa que eu estou procurando. X é igual a 2 implica necessariamente que y tem que ser igual a 2 porque x é igual a y. Tá? E lembra qual que era a expressão de z mesmo? O z, né, a dimensão z ficou como sendo o quê? Era 12 menos x vezes y sobre 2 vezes x mais y. Lembra que a gente achou essa expressão aqui? Substituindo x e y aqui, o que eu vou ter? Ó? 12 menos 2 vezes 2 sobre 2 vezes 2 mais 2. Tá? Que continha essa aqui? Vai ficar 12 menos 4 sobre 4 sobre 8. Ó. 12 menos 4 deu 8 sobre 8 igual que 1. Então, x é igual a 2, y é igual a 2, e a dimensão z tem que ser igual a 1 se eu conseguir garantir agora o quê? Isso aqui eu achei um ponto crítico. Ele está falando, ó, o ponto crítico para mim é 2, 2 e 1. Bom, gente, então a gente chegou nesse ponto crítico, e aí mostrem vocês agora com o teste da segunda derivada que de fato x e x igual a 2, y igual a 2 são pontos, quando você aplica lá, eles realizam o ponto de máximo local, tá? E nesse caso vai ser o máximo global, porque não tem outra possibilidade. Então eu faço o teste da segunda derivada a vocês, utilizando o teorema, e ver o que vocês obtenham. Lembra, tem que calcular a segunda derivada com respeito a x, x com respeito a y, y com respeito a x, e a segunda derivada com respeito a y, tá? Y a y. Tá? Então faço esse teste com exercício. Para finalizar essa aula, agora a gente vai falar um pouquinho de máximo global, tá? Quando a gente tem um conjunto fechado e limitado. Então eu vou mostrar um teorema para vocês, também não vou demonstrar, vou mostrar um passo a passo e mais um exemplo. E daí a gente finaliza essa aula, tá? Então vamos lá. Bom, gente, então o teorema que vai ensinar pra gente como é que a gente determina máximo e mínimo global, tá? Dentro de um conjunto fechado e limitado do R2 é esse aqui, tá? Ó. Então, ó, se F é contínuo em um conjunto fechado e limitado, de acordo com as definições que eu passei para vocês já, D contido no R2, então F assume um valor máximo absoluto em F de x1 e y1 e um valor de mínimo absoluto em F de x2 e y2 em algum ponto x1, y1 e x2 e y2 que moram nesse conjunto fechado e limitado. E daí, como é que é o esquema prático que a gente vai usar quando a gente tem um conjunto fechado e limitado, né? Ó, tem um conjunto fechado e limitado, eu vou determinar primeiro os valores críticos da f em D. Determinei os valores críticos, né? Eu vou determinar os valores extremos, porque assim, ó, se eu tenho um valor de máximo e mínimo, eu já falei, se ele é valor de máximo e mínimo, então o gradiente tem que ser nulo, né? Então determinar os valores críticos pode ser ou não. Se ele for valor de máximo ou mínimo, ele vai obedecer a equação. Ok. Determino os valores extremos na fronteira. Se ele é fechado e limitado, eu tenho uma fronteira do meu conjunto. Então eu vou olhar para aqui os valores máximos e mínimos na fronteira. E daí eu vou analisar quem é o maior ou menor entre o passo 1 e o passo 2. Se eu estou procurando o valor de máximo e esse cara for maior do que esse, então esse aqui é o valor de máximo absoluto. Agora, se eu estou procurando um valor de mínimo, por exemplo, né? E os mínimos estiverem nesse cara aqui, não nesse, for menor nesse cara, significa que os valores de mínimos absolutos estão na fronteira. Então, ou eles estão na fronteira ou estão no conjunto. Se estiver no conjunto, eles obedecem os valores críticos. Se estão na fronteira, daí a gente vai ter que analisar a fronteira. Vamos ver o exemplo, o último exemplo da aula, tá? Bom, gente, então vamos tentar determinar aqui os valores de máximo ou mínimo absolutos dessa função dentro desse conjunto aqui, ó, desse retângulo, tá vendo? Ó, todos os pontos do R2, tal que o x varia entre 0 e 3 e o y varia entre 0 e 2. Isso aqui é um conjunto fechado e limitado, tá? Lembra a definição de fechado, aberto, conjunto limitado, tá? Isso aqui é um retângulo. Como é que é? Ó, o domínio dessa função, né? Ó, domínio da função, vou só esboçar aqui, ó.
x, y. Tá? Então, para x ele vai de 0 até 3, ó. X vai de 0, 1, 2, 3, tá aqui. Ó. E o y vai de 0 até 2, vou marcar de azul. Ó. Ele vai de 0 até 2. Então, é esse conjuntinho aqui, ó, esse retângulo, que eu estou tomando em azul e amarelo aqui, ó. Então, esse conjuntinho que eu estou tomando aqui, com certeza ele é fechado e limitado, tá? E daí, o que os passos falam? Falam assim, olha para os pontos críticos. Primeiro, calcula os pontos críticos. Então, passo 1, ó. Vou calcular os pontos críticos aqui, né? Calcula f com respeito a x. Quanto que dá f com respeito a x? Vai dar 2x. Aqui me deu menos 2y. E aqui deu 0, né? E f com respeito a y. Quanto que vai dar? F com respeito a y, essa parte aqui dá 0, né? Aqui vai dar menos 2x e aqui mais 2. Ok, gente? Lembra, eu tenho que igualar isso aqui igual a 0, isso aqui igual a 0. Né? Agora, se eu somar essas duas equações aqui, ó, na hora que eu somo essas duas equações, esse cara é positivo, esse cara é negativo, vou ficar só com essa parcela aqui do 0, né? E aqui ficou com menos 2y mais 2 é igual a 0. Né? E essa equação se cumpre se somente se y é igual a 1. Né? Isso aqui é se somente se y é igual a 1. Mas, se o y é igual a 1, eu vou ter o quê? Que o x vai valer quanto? Aqui vai dar 2x menos 2 igual a 0, o x também tem que valer 1. Né? O x também tem que valer 1. Então, o único ponto crítico que eu tenho aqui, ó, é x igual a y igual a 1, né? O ponto crítico vou marcar aqui, ó. É 1,1. E quando eu faço a f avaliado nesse ponto, né, ó, aqui embaixo, ó, f avaliado no ponto 1, quanto que vai dar f avaliado no ponto crítico? Então aqui ficou, ó, 1 ao quadrado menos 2 deu menos 1, mais 2 deu 1 positivo, ó. Então, a f avaliado no ponto crítico deu esse valor. O que eu preciso fazer? Preciso agora verificar quem são os extremos, né, no meu bordo aqui, ó, do meu domínio. Então, eu preciso analisar cada um desses carinhas aqui. Por quê? Porque agora, para mim, cada uma dessas segmentos de reta aqui eu posso entender como uma função diferente, tá, gente? Então, ó, eu tenho que fazer passo a passo, eu não consigo escrever, né, ó, esse bordo de uma vez só como uma função, né? Para eu achar o extremo, né, os extremos máximo e mínimo, eu tenho que olhar esse bordo agora aqui como uma função. Então eu vou dividir em 4 segmentos de reta, ó. Vou chamar esse cara aqui, ó, de L1, vou chamar esse cara de L2, esse aqui de L3 e esse aqui de L4. E vamos analisar para cada uma desses pedaços aqui quem são os valores de máximo ou mínimo que eles cumprem aqui, tá? Pro L1 aqui, olha, nota, olha, para L1, o que eu estou fazendo aqui para L1? L1 eu estou fazendo quem igual a 0? Né? Quem que é igual a 0 para surgir L1? É Y, né? Para ter essa grande reta aqui, eu tenho que... Y tem que ser igual que 0. Tá certo? Y tem que ser igual que 0. Se o y é igual que 0, vai zerar esse cara e esse cara, né? Então vai implicar aqui para mim, olha só, que f de x 0, né? Que o y é 0, vai dar quanto? Vai dar x em quadrado, ó. Tá? X em quadrado. Tá certo isso, gente? E essa função que está aqui, ó. Essa função que está aqui, né? Lembrando, o x está variando de quanto? De 0 até 3.
ela admite um valor máximo, ela admite um valor mínimo? Como é que eu consigo enxergar essa função aqui, ó? Né? Como y é igual a zero, como eu falei, né? Então eu vou ter que a f de x 0 é igual a x ao quadrado, né? Em qual intervalo? X variando entre 0 e 3 para L1 aqui, tá vendo? Ó? Então, ó, é 0 menor ou igual que x, menor ou igual que 3. Tá certo? E é claro que nesse intervalo, essa função aqui tem um ponto de mínima onde? No ponto 0, né? Vai ser o menor valor, né? Então, f no ponto 0, 0, vai dar quanto, né? Coloco no lugar do x o valor 0, vai dar igual a 0, né? Esse cara aqui é o mínimo, é o valor de mínimo. E, obviamente, né? F no ponto, vou substituir por 3, né? Então, 3, 0. Para essa função, obviamente, vai ficar igual a 9. E esse aqui é o valor de máximo. Você observa que quando eu fixo, né, y igual a 0, eu tenho uma função de uma única variável, que é x, né? E, claro, né, x quadrado, o valor de mínimo é em 0, né, do x igual a 0, e o valor de máximo nesse intervalo vai ser igual a 3. Então, vocês observem, né? Só que nessa análise desse primeiro segmento de reta, eu já tenho que esse valor que eu coloquei aqui, ó, ele é maior do que o do meu ponto crítico, né? Então, claro, esse ponto crítico aqui ele já não vai ser nem valor de máximo nem de mínimo, porque aqui, ó, o 0 já é menor que ele e o 9 é maior do que ele. Então, já tenho candidatos melhores do que 0 e 9 aqui. Então, eu fiz essa comparação. Então, façam vocês agora, ó, para L2, L3 e L4, o mesmo trabalho que eu fiz aqui, essa mesma análise, para vocês verem quem vai ser, então, para mim, o ponto de máximo e mínimo absoluto, tá? Para essa função aqui nessa região fechada e limitada, tá? Entenderam? Então, fizemos aqui ponto crítico, que esse ponto crítico vai servir aqui para dentro, né? E agora a gente está analisando o bordo. O bordo vai ter que ser analisado parte a parte, porque eu não consigo descrever esse bordo com uma única função. Então, fiz essa primeira parte e agora façam vocês para L2, L3 e L4, tá? Não deixe de responder o questionário para computar a presença de vocês nessa aula e bons estudos, tá, gente? Até mais!